Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi gravar um IGTV para falar um pouquinho com vocês sobre o RE 592-616. O que trata esse RE? Ele trata exatamente de uma tese filhote da tese do século, que é o ISS, na base de cálculo do PIS da COFINS. Bom, esse julgamento, ele chegou a estar empatado no plenário virtual, tivemos 4 votos contra 4, e o ministro Luiz Fux decidiu retirar, pedir destaque desse julgamento, justamente para que ele seja votado no plenário. Então, ele sai do plenário virtual e vai recomeçar o julgamento. O que nós temos hoje, né? Nós temos uma discussão, e eu gostaria de chamar a atenção disso, porque o primeiro voto que foi prolatado, aliás, esse RL teve um julgamento bastante conturbado. Apesar dele ter sido autuado em 2008, na realidade teve a repercussão geral reconhecida. Ele durante um tempo ficou com seu julgamento sobrestado em razão da ADC 18, ou seja, aquela que também tinha por objetivo analisar a questão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Depois ele continuou paralisado agora em razão do julgamento do RS 574-706, que é o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, e que inclusive fez a ADC 18 perder o objeto. Então vocês vejam que o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a prejudicialidade de um assunto em relação a outro, inclusive a pedido da Fazenda Nacional de sobrestamento do julgamento, inclusive em razão dessa relação entre as matérias, né? E aí o julgamento deste caso do RE 592-616, ele começa. O voto do ministro Celso de Mello é um voto muito objetivo, ele traz as razões do RE 574-706. É importante a gente deixar muito claro que no julgamento do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, o que se falou o tempo inteiro foi do conceito de receita, né? Receita versus ingresso. Que ingresso é justamente uma entrada que não aumenta o patrimônio, enquanto receita é algo que entra e aumenta o patrimônio. E esse racional foi usado lá para entender que dentro do conceito de receita o ICMS não estaria incluído, pelo fato dele ser um tributo devido ao ente estadual, e o Celso Mello repisa esses argumentos para chegar e dizer, olha, com o ISS o racional é a mesma coisa. Afinal de contas, apesar do tributo ser devido à municipalidade, não ao Estado, ele também não é uma receita do contribuinte, então não faz o menor sentido que ele esteja dentro da base de cálculo do PIS da COFINS. Então, a gente vê que esse grau de prejudicialidade ele é muito claro, não só reconhecido por atos praticados pelas partes, mas no próprio voto do ministro Celso de Mello. E o que causa espécie é que esse RE, né, ele foi retirado da pauta virtual do Supremo em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. E o ministro Dias Toffoli, ele retorna, né, coloca esse processo para julgamento ainda em dezembro do ano passado. Ele começou a ser votado novamente esse ano, agora, né, no mês de agosto. E o que é interessante se colocar é que o voto do Dias Toffoli ele já começa assim. Eu, no RE 574-706, fui contra o entendimento que foi fixado no tema 69. Não entendo que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, porque uma coisa é o conceito de receita bruta, outra coisa é o conceito de lucro, ele faz essa caracterização. E ele deixa muito claro que para ele o ISS é uma coisa diferente, que também não deveria ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. Na sequência você tem o Alexandre de Moraes e você tem o Barroso, que é o voto de uma página, no caso esse, dizendo claramente que eles também votaram pela divergência, foram vencidos, estão voltando agora, estão dizendo que o ISS não pode estar na base de cálculo do PIS e da COFINS. O que causa espécie? Causa espécie porque um precedente foi firmado, né, em maio desse ano. Os ministros, gostando ou não, o precedente foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas por quê, gente? Não é só o tema que interessa, é o racional do julgamento. E o racional do julgamento foi: um tributo não integra o conceito de receita. Por quê? Porque ele não representa o quê? Acréscimo ao contribuinte. Ele é um mero ingresso. Porque ele vai ter que sair sobre a forma de pagamento de tributo para o ente. Então não interessa se o regime é cumulativo, não cumulativo, se é ICMS, se é ISS. O racional é o que compõe um conceito de receita, que foi longamente debatido no RS 574-706 e que volta aqui no ISS, na base de cálculo do PIS da COFINS, com o mesmo racional. Então, assim, o princípio da colegialidade claramente está sendo abandonado nesse julgamento. E não só isso, né? O dever de argumentação, de fundamentação qualificada. Porque, veja, se fixou um precedente em maio, está se revirando esse precedente, está se promovendo o overruling desse precedente em agosto, em poucos meses da fixação desse precedente, né? Quer dizer, na verdade, fixação definitiva, porque desde 2017 já havia sido julgado o RE e tinha sido colocada essa questão do ICMS na base de cálculo.
Então vamos aguardar agora que o julgamento vai restartar, né, para ver o que vai ser preservado e o que não será preservado e qual será efetivamente a argumentação que os ministros trarão para eventualmente tentar promover uma distinção entre esse caso e o caso do ICMS, porque já está posto e claro que os ministros não vão, pelo menos os do voto divergente, não iriam se vergar ao entendimento da maioria. Cenas do próximo capítulo, na torcida de que realmente a teoria dos precedentes ela seja respeitada, porque aqui não importa se é o contribuinte vencendo ou o contribuinte perdendo, e sim a rigidez de um sistema que se está colocando e a segurança jurídica para que todos possam viver numa sociedade com estímulo ao desenvolvimento econômico. Então vamos torcer, novidades a gente conta aqui. O que você acha desse julgamento? O que você achou desses votos? Não deixe de comentar aqui para mim que eu quero saber a sua opinião. Um beijo, até a próxima.